Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Aqui você encontrará assuntos sobre Bíblia, sobre teologia, devocionais, sermões, temas da escola bíblica dominical e muito mais. E hoje nós estudaremos sobre Saulo de Tarso, o perseguidor, lição de número 2. E a aula de hoje está maravilhosa, rica em subsídios e imagens, mapas e muito mais informações para você preparar a sua aula e ser também edificado na palavra do Senhor. Eu convido você para ficar conosco até o fim do vídeo e conferir. Esse vídeo é bom para você que é professor da Escola Bíblica Dominical, para você que é superintendente da Escola Bíblica Dominical, você que é pregador, estudante, seminaristas. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2021, CPAD, Revista Adultos. Tema do trimestre é Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Vamos, meus queridos irmãos, para o cabeçalho da nossa lição. Estamos na lição de número 2, cujo tema é Saulo de Tarso, o perseguidor. Texto áureo diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos capítulo 9, versículo de número 1. Verdade prática diz assim: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 1 até o 3, capítulo 22, versículos 4 até o 5 e o capítulo 26, versículos 9 até o versículo de número 11. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o objetivo geral. O objetivo geral é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos do mundo. Objetivo específico, o primeiro é elencar as características da perseguição de Saulo. E segundo, expor a respeito da perseguição da igreja em Atos dos Apóstolos. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora para o esboço da nossa lição. No primeiro ponto, nós vamos estudar Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Este ponto está maravilhoso. Eu convido você a permanecer conosco e estudar detalhadamente este rico ponto. No segundo ponto, nós vamos estar estudando a perseguição contra a Igreja de Cristo. Usaremos textos no livro de Atos dos Apóstolos para trabalharmos o segundo ponto da nossa lição. E no terceiro ponto, nós vamos estar estudando quando um sistema se volta contra a igreja. Muito bem, meus irmãos, eu convido você a fazermos uma viagem rumo ao passado, entrando pelos corredores do tempo, a fim de descobrirmos as respostas às seguintes indagações. Quais os métodos da perseguição usado por Saulo? Como se dava a perseguição contra a igreja? Por que Saulo perseguia os cristãos? Você acha que a igreja hoje passa por algum tipo de perseguição? Estaremos respondendo estas perguntas agora, mas antes eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? Primeiro pedido é: se você é novo por aqui, inscreva no nosso canal agora. Assista este vídeo até o fim, pois tem muitas informações e subsídios para a sua aula. E o terceiro pedido é: ative o sininho de notificações. Fazendo essas 3 coisas, você estará ajudando o nosso canal a produzir mais subsídios para a sua aula.
Muito bem, meus queridos irmãos, vamos começar a nossa aula. Estaremos estudando no primeiro ponto, Saulo de Tarso, o perseguidor. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra-nos um fariseu zeloso, cujo nome é Saulo de Tarso. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso, ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Cristo Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da Igreja de Cristo Jesus do primeiro século. É o que nós estaremos estudando nessa maravilhosa lição. Veja, meus queridos irmãos, com o objetivo de preparar os alunos para a aplicação deste conteúdo na lição de hoje, inicie falando a respeito da perseguição aos cristãos no mundo e, se possível, informe-se a respeito desse tema em sites especializados de notícias que abordam o terrível quadro de perseguição cristã no mundo. Querido professor, proponha um momento de oração mostrando a relevância de rogar a Deus por livramento de irmãos que hoje estão debaixo de perseguição mundial. Nós não podemos fechar os olhos para este quadro, portanto, aproveite esta oportunidade para conscientizar a sua classe acerca dessa terrível realidade. Primeiro ponto da nossa lição, Saulo de Tarso, perseguidor implacável. É importante saber que, de acordo com as suas cartas e epístolas, antes de ser um cristão, Saulo foi um ativo perseguidor da igreja. Como um fariseu fanático, Saulo acreditava que seu papel no mundo seria o de destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Cristo. Veja, meus irmãos, que no livro de Atos está escrito, ele disse que assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Atos capítulo 8, versículo 3. Sua postura arrogante fazia-o usar de truculência física, praticando atos de violência contra pessoas simples, homens e mulheres, sem exercer qualquer tipo de compaixão. Saulo acreditava piamente que estava agradando a Deus. É importante lembrar que ele usava os meios legais apoiados pela casta sacerdotal, que odiava o nome de Jesus, para praticar esses atos de violência contra as pessoas que eram seguidoras de Cristo Jesus. Veja que, por sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram de fugir para outras cidades, porque o famoso e duro Saulo de Tarso, respaldado pelas autoridades políticas e religiosas, respirava ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus. Seu ódio contra Jesus e seus discípulos era tanto que ele não via dificuldade para prender, para manietar e arrastar presos para Jerusalém os que professavam o nome de Jesus Cristo. Você sabe como Saulo é visto? Saulo é visto como perseguidor. E eu quero ressaltar aqui, meus queridos irmãos, alguns pontos importantes. Como Paulo se via, ele se via como perseguidor. No segundo ponto, como foi que Cristo viu Saulo? Cristo viu Saulo como perseguidor. E no terceiro, eu quero falar, meus irmãos, como o povo de Damasco viu Saulo. O povo de Damasco viu Saulo como perseguidor. E no quarto ponto, como os discípulos de Jerusalém viram Saulo. Os discípulos de Jerusalém, eles viram Saulo como perseguidor. E ainda nesse primeiro ponto nós vamos também estar estudando sobre os métodos usados por Saulo para perseguir os discípulos de Jesus Cristo. Então fique conosco, não saia daí, porque a aula está maravilhosa. Muito bem, meus irmãos, Paulo via a si mesmo como perseguidor. Veja que ao escrever à igreja de Corinto, diz que se considerava o menor dos apóstolos e até não era digno de ser chamado apóstolo, uma vez
porque havia perseguido a igreja de Deus, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Veja, irmãos, que quando ele escreve aos Gálatas, ele testemunha dizendo: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e devastava. Gálatas 1 e 13. E veja que diante do povo de Jerusalém ele confessou: persegui este caminho até a morte. Veja que diante do rei Agripa ele testemunhou dizendo no livro de Atos capítulo 26, versículos 9 até o 11: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los, diz-nos o versículo de número 11. Segundo, irmãos, como Cristo viu Saulo. Cristo o viu como perseguidor. Quando Paulo enfurecidamente ia para Damasco com o propósito de manietar e trazer amarrados os discípulos de Cristo para Jerusalém, a fim de lançá-los na prisão, Cristo apareceu-lhe de maneira gloriosa na estrada de Damasco, perguntando-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Atos 26, versículo 14. Portanto, irmãos, veja que perseguir a igreja é perseguir Cristo. Perseguir os membros do corpo é perseguir a cabeça do corpo. Perseguir a noiva é mesmo que perseguir o noivo. Paulo não estava se levantando contra homens, mas contra o próprio Deus. Aqueles que ferem os santos de Deus tocam na menina dos olhos de Deus. Terceiro, irmãos, o povo de Damasco o viu como perseguidor. Isso mesmo, veja que o zelo sem entendimento pode levar um homem a cometer loucuras. Paulo atacou furiosamente os cristãos. Ananias, morador de Damasco, disse ao Senhor acerca dele: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Atos capítulo 9, versículo 13 e o versículo 14. Quarto, irmãos, os discípulos de Jerusalém o viram como perseguidor. Quando Paulo fugiu de Damasco e foi para Jerusalém com a intenção de ser acolhido pelos discípulos, eles não acreditaram em Saulo. Pensavam que se tratava de mais uma estratégia para perseguir os cristãos. É Lucas que traz esse relato. Lucas relata esse fato da seguinte maneira: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Atos 9, versículo 26. Seu ódio contra os seguidores de Jesus fez com que ele fosse a Damasco, uma vez que havia uma grande população judaica naquela cidade. Pesquisadores dizem que havia um número de 30 a 40 sinagogas em toda a cidade de Damasco. Quando Saulo resolveu ir a Damasco em busca de outros cristãos para prendê-los, era porque esses cristãos certamente fugiram de Jerusalém para escapar à perseguição. Portanto, meus queridos irmãos, Saulo era visto como um exterminador cruel, porque tinha prazer em conduzir os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém que fosse seguidor da doutrina de Cristo. Os motivos que levaram a Saulo tornar-se um perseguidor
era porque, primeiro, Saulo não podia aceitar que um nazareno crucificado, um criminoso, pudesse ser o Messias prometido de Deus. Segundo, não podia aceitar que os cristãos anunciassem a ressurreição daquele que havia sido dependurado numa cruz. E terceiro motivo, não podia crer que uma pessoa pregada na cruz e consequentemente considerada pecadora e maldita pudesse ser o Salvador do mundo. Então, você já percebeu que Paulo é um perseguidor cruel e muito violento. A Bíblia faz descrições dos variados métodos usados por Paulo para perseguir os discípulos de Cristo Jesus. E eu quero analisar com você alguns desses métodos cruéis usados por Paulo para perseguir os cristãos. Em primeiro lugar, Paulo perseguia os cristãos usando o recurso da lei. Veja isso. Paulo usava a influência sua e seu trânsito no sinédrio para munir-se de cartas de autorização dos principais sacerdotes, a fim de encerrar em prisões e matar os cristãos. Sua perseguição tinha um ar de legalidade e oficialidade. Em segundo lugar, Paulo perseguia os cristãos em seus redutos religiosos. Paulo perseguia e castigava os cristãos por todas as sinagogas em Jerusalém, bem como por cidades estranhas. Atos capítulo 26, versículo 11. Sua área de jurisdição transcendia os limites da Palestina. Suas cruzadas furiosas avançavam além dos limites de Israel e chegavam até Damasco, na Síria. As sinagogas eram os locais principais de reunião, onde os judeus se congregavam para estudar a lei, para também orar. Ali também os cristãos se reuniam para adorar a Cristo e cultuar o nome do Senhor Jesus. Era também um lugar de comunhão. E olhe, queridos irmãos, que esse lugar de comunhão transformou-se num palco de opressão. O abrigo da sinagoga tornou-se um corredor de perseguição. Paulo não respeitava os recintos sagrados. Ele pensava com isso estar prestando um serviço a Deus. E terceiro lugar, anote aí, por terceiro lugar, Paulo empregava a tortura psicológica. A perseguição impetrada por essa fera selvagem não consistia apenas em sanções legais contra os novos convertidos. Ele os castigava não apenas fisicamente, mas também psicologicamente. Ele mesmo testemunha falando assim: muitas vezes o castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Atos 26, versículo 11. Ele era blasfemo e forçava os neófitos a blasfemarem. Alguns crentes novos na fé, com medo da morte, recuavam e blasfemavam. Outros, porém, suportavam os açoites, as prisões e a morte, permanecendo fiéis ao Senhor. A tortura psicológica é pior do que o castigo físico. E em quarto lugar, irmãos, Paulo empregava a tortura física. Em sua carta aos Coríntios, Paulo diz que perseguiu a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, versículo 9. Aos crentes da Galácia, seu relato é ainda mais contundente, porque ele diz assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder no judaísmo outrora, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Gálatas 1, versículo 13. Nessa perseguição, usou vários métodos. Ele caçava os crentes por todas as partes. Paulo era um caçador implacável. Ele açoitava os crentes. Paulo não somente acorrentava e prendia os cristãos, mas também os castigava fisicamente. Atos capítulo 22 e versículo 5. Muito bem, meus queridos irmãos, convido você agora para o nosso segundo ponto da nossa lição: a perseguição contra a igreja de Cristo Jesus. Muito bem, meus queridos irmãos, no texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9,
O apóstolo Paulo diz que perseguiu a igreja de Deus, e é claro que tratava da igreja em Jerusalém. Essa perseguição em Jerusalém fez com que muitas famílias de cristãos fugissem para as outras cidades, e uma delas era a cidade de Damasco. Foi desse modo que Saulo de Tarso foi obrigado a entender que havia entre os discípulos e apóstolos de Jesus um homem defensor do nome de Jesus Cristo chamado Estevão, um dos 7 escolhidos pela igreja de Jerusalém para encarregar-se dos pobres. Era Estevão, o mais capaz e ativo dos diáconos. Ele não nascera em Jerusalém e até recebera um nome grego. Debatendo com os rabinos, provou ser melhor do que eles. As suas palavras eram irresistíveis e cativantes, como as palavras de Jesus. Em sua prédica, afirmava Estevão que a salvação era obtida por meio de Jesus, o Messias, e não pela obediência à lei de Moisés. Como Jerusalém possuísse várias sinagogas, Estevão ia de uma sinagoga para outra pregando o evangelho e discutindo com as lideranças judaicas. Meus queridos irmãos, a sinagoga alexandrina tivera ocasião de ouvir Estevão. As congregações de Cirene e da Cilícia conheciam-lhe os argumentos e lutavam ferozmente contra ele, pois Estevão persuadira alguns dentre os membros a crerem em Jesus Cristo. E veja, meus queridos irmãos, que em uma dessas sinagogas, quando Estevão falou da ressurreição, Saulo teve de admitir para si mesmo que essa esperança era a doutrina central dos fariseus. Saulo sentia que poderia ouvir com agrado este homem, mas ele falava contra o templo e desejava mudar os velhos costumes estabelecidos pelos rabinos. Era, portanto, necessário silenciar-lhe a voz. O jovem fariseu confrontou em um debate aberto e ficou zangado ao descobrir que, apesar de todo o seu conhecimento, não conseguia revidar os argumentos de Estevão. Seu orgulho sentia-se ferido. Sua única defesa agora era um ódio cada vez maior. Como Estevão parecia-lhe o mais poderoso e culto dos nazarenos, decidiu persegui-lo e expulsá-lo de Jerusalém. Saulo sentia estar prestando um grande serviço a Deus, livrando-se de Estevão. Sua raiva transformou-se finalmente em um claro preconceito. Não podia mais discutir com aquelas pessoas baseado nas escrituras sagradas. Seu único desejo era exterminar Estevão e, lançando-o fora da cidade, diz o texto, que o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Querido leitor, você sabe o que é a morte por um apedrejamento? Aquele que se enforca morre muito rápido, mas a morte por apedrejamento é uma morte lenta. A pedra tem que ser lançada com força, não atirada simplesmente, e cada osso da pessoa é quebrado. Estevão deveria estar ajoelhado, recebendo no corpo aquelas pedras lançadas com fúria, com firmeza, atiradas pelos seus cruéis adversários para acertar-lhe em todo o seu corpo. Nos versículos 59 e versículo 60 nós lemos: e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. E diz-nos o texto: e Saulo consentia na sua morte. Quando do apedrejamento de Estevão, quem ficou tomando conta de suas vestes, de suas roupas, foi Saulo, um homem intolerante. Em Atos capítulo 9, versículo 1 e 2 diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que
caso achasse alguns dos que eram seguidores de Jesus, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos indo para o terceiro ponto da nossa lição. Quando um sistema se volta contra a igreja. Você percebeu que Paulo era um perseguidor implacável. Foi um dos maiores perseguidores da igreja. Ele se autodenominou insolente, blasfemo e perseguidor. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Disse que era o menor dos apóstolos, que não era nem mesmo digno de ser chamado apóstolo, pois perseguiu a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, 9. Ele devastou a igreja, ele assolou a igreja, ele exterminou em Jerusalém aqueles que invocavam o nome de Jesus. Paulo foi uma fera selvagem que respirava ameaças e morte contra os discípulos de Cristo Jesus. Ele não respeitava domicílio doméstico, pois entrava nas casas e arrastava homens e mulheres para lançá-los na prisão. Não poupava nem os lugares sagrados, pois entrava nas sinagogas para castigar os crentes, forçando-os a blasfemar. Contra eles dava o seu voto quando os matavam. Paulo perseguiu a igreja de Deus com violência e selvageria, de forma intensa, em excesso, sem medidas e de uma forma contínua. Agora, meus queridos irmãos, eu quero refletir com vocês sobre perseguição aos pentecostais no nosso Brasil. Você deve lembrar, meus irmãos, no início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingren, os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil, e tantos outros irmãos perseguidos nestes rincões brasileiros? Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou um alto preço. Samuel Nistron escreveu: muitos crentes tiveram as suas casas e tudo o que lhes pertencia completamente destruídos em muitos lugares durante o trabalho de evangelização. Alguns foram feridos à faca e machucados com paus e outros instrumentos. Muitos crentes tiveram suas pernas quebradas. Muitos irmãos tiveram as cabeças esmagadas e muitos morreram, para não falar de coisas piores que muitos irmãos sofreram antes de morrer. Leia o livro Diário de um Pioneiro, Gunnar Wingren, da editora CPAD. E eu aconselho você para que encontre inúmeros outros exemplos das perseguições enfrentadas pela igreja nesse nosso Brasil. Vejam, meus queridos irmãos, se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado, mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, estamos já chegando ao fim da nossa pré-aula. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Ou se precisar de alguma outra ajuda para a ministração dessa tão importante aula, entre em contato conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus em Cristo possa te abençoar hoje e sempre. E até a próxima semana. Que Deus te abençoe.